Capítulo 36. Os sons de uma multidão gritando reverberaram pela passagem. Minha escolta armada não se incomodou com armas empunhadas conforme me empurrava para frente. Eu nem mesmo estava acorrentada. Alguém ou algo poderia me pegar antes que eu me movesse 10 metros e me estripar onde eu estava. A cacofonia de risos, gritos e urros sobrenaturais piorou quando o salão se abriu para o que só podia ser uma imensa arena. Não houve tentativas de decorar a caverna iluminada por tochas, e eu não sabia dizer se ela fora escavada na rocha ou formada naturalmente. O piso estava escorregadio e lameado, e tive dificuldades em me manter de pé conforme caminhávamos. Mas foi a multidão imensa e revoltada que revirou meu estômago enquanto me encarava. Eu não conseguia decifrar o que estavam gritando, mas tinha uma ideia. Os rostos cruéis e etéreos e os sorrisos largos me diziam tudo o que eu precisava saber. Não havia apenas feéricos inferiores, mas grão-feéricos também, e a agitação deixava seus rostos quase tão ferozes quanto os irmãos mais sobrenaturais. Fui empurrada até uma plataforma de madeira erguida acima da multidão. No alto estavam Amaranta e Tanlin diante dela. Fiz o possível para manter o queixo erguido quando vi o labirinto exposto de túneis e trincheiras que percorria o chão. A multidão, enfileirada ao longo das margens, bloqueava minha visão do interior quando fui atirada de joelhos diante da plataforma de Amaranta. A lama, semi-congelada, molhou minha calça. Fiquei de pé sobre as pernas trêmulas. Em volta da plataforma havia um grupo de 6 machos feéricos, destacados da multidão principal. Pelos rostos frios e lindos, pelo eco de poder que ainda emanava dos 6, sabiam que eram os outros grão-senhores de Printian. Ignorei Rysand, assim que reparei no sorriso felino e na auréola de escuridão à sua volta. Amaranta só precisou erguer a mão para a multidão vociferante se calar. O ambiente ficou tão silencioso que eu quase consegui ouvir meu coração batendo. "Então, Feire", disse a rainha feérica. Tentei não olhar para a mão que ela apoiava no joelho de Tanlin, aquele anel tão vulgar quanto o próprio gesto. "Sua primeira tarefa está aqui. Vejamos quão profunda é a sua afeição humana." Trinquei os dentes e quase os exibi para Amaranta. O rosto de Tanlin permaneceu inexpressivo. "Tomei a liberdade de descobrir algumas coisas a seu respeito", cantarolou Amaranta. "É justo, você sabe. Cada instinto, cada pedaço de mim, que era intrinsecamente humano, gritou para que eu corresse. Mas mantive os pés plantados, travando os joelhos para evitar que cedessem. "Acho que você vai gostar dessa tarefa", disse Amaranta. Ela gesticulou com a mão, e o Ator deu um passo adiante para separar a multidão, abrindo caminho até a borda de uma trincheira. "Vá em frente." "Olhe." Obedeci. As trincheiras, provavelmente com 6 metros de profundidade, estavam escorregadias com lama. Na verdade, pareciam ter sido escavadas na lama. Lutei para manter o equilíbrio quando olhei mais para dentro. As trincheiras formavam um labirinto por todo o chão da câmara, e o caminho fazia pouco sentido. Estava cheio de poços e buracos, os quais, sem dúvida, davam para túneis subterrâneos e... Mãos se chocaram contra minhas costas e gritei quando tive a sensação nauseante de cair antes de ser subitamente erguida por garras duras como ossos. Para cima e para cima, até o ar. Risadas ecoaram pela câmara quando, pendido a Thor, a batida das asas poderosas ecoaram pela arena. O Ator voou até a trincheira e me soltou de pé. A lama afundou e agitei os braços quando me desequilibrei e escorreguei. Ouvi mais risadas, mesmo quando permaneci de pé.
A lama tinha um cheiro terrível, mas engoli a ânsia de vômito. Virei e vi a plataforma de Amaranta, agora flutuando na borda da trincheira. Ela abaixou o olhar para mim, sorrindo, aquele sorriso de serpente. Rysand me disse que é caçadora, disse Amaranta, e meu coração fraquejou. Ele devia ter ouvido meus pensamentos de novo, ou talvez tivesse encontrado minha família e... Amaranta estalou os dedos em minha direção. Casse isto. Os feéricos comemoraram e vi ouro refletir entre palmas de mãos, magricelas e de vários tons. Apostavam em minha vida. Em quanto tempo eu duraria depois que aquilo começasse? Ergui o olhar para Tanlin. Os olhos de Esmeralda congelaram e memorizei as linhas de seu rosto, o formato da máscara de Tanlin, o tom de seu cabelo, uma última vez. Soltem o animal! Gritou Amaranta. Tremi até a medula quando uma grade rangeu. E, então, um ruído de movimento rastejante e ágil preencheu a câmara. Meus ombros se elevaram na direção das orelhas. A multidão foi se calando até emitir apenas um murmúrio, silencioso bastante para que eu pudesse ouvir um tipo de grunhido gutural. Depois, consegui sentir as vibrações no chão, conforme o que quer que fosse corria atrás de mim. Amaranta emitiu um estalo com a língua e virei a cabeça para ela. As sobrancelhas de Amaranta se ergueram. Corra, sussurrou ela. Então, a coisa surgiu. Corri. Era uma minhoca gigante, ou que um dia poderia ter sido uma minhoca, caso a extremidade dianteira não tivesse se tornado uma boca imensa, cheia de anel após anel de dentes afiados como lâminas. O animal disparou em minha direção. O corpo marrom e rosado se impulsionando e se contorcendo com uma facilidade assustadora. Aquelas trincheiras eram seu lar, e eu era o jantar. Deslizando e escorregando na lama fétida, disparei pela extensão da trincheira, desejando ter memorizado mais de sua disposição nos poucos momentos que tivera, sabendo que meu caminho poderia muito bem levar a um beco sem saída, onde eu certamente... A multidão rugiu, abafando os ruídos de sucção e ranger de dentes da minhoca, mas não ousei olhar por cima do ombro. O fedor, que se aproximava cada vez mais, me dizia o quanto ela estava perto. Não tive fôlego para um soluço de alívio quando eu encontrei uma bifurcação no caminho e fiz uma curva acentuada para a esquerda. Precisava colocar o máximo de distância possível entre nós. Precisava encontrar um ponto no qual pudesse montar um plano, um lugar em que pudesse encontrar uma vantagem. Outra bifurcação. Virei para a esquerda de novo. Talvez, se tomasse tantas esquerdas quanto conseguisse, formaria um círculo e, de algum jeito, acabaria atrás da criatura e... Não, aquilo era um absurdo. Precisaria ser 3 vezes mais rápida que a minhoca e, no momento, mal conseguia me manter adiante dela. Deslizei por uma parede quando virei mais uma vez à esquerda e me choquei contra a sujeira escorregadia. Fria, fétida, sufocante. Limpei-a dos olhos e encontrei os rostos maliciosos de feéricos acima de mim, rindo, e corri por minha vida. Cheguei a uma extensão reta e plana da trincheira e imprimi força nas pernas quando disparei por ela. Finalmente, ousei olhar para trás e meu medo se tornou insano, se debatendo quando a minhoca apareceu no caminho, em meu encalço. Quase perdi uma abertura estreita na lateral da trincheira graças a esse olhar e abri mão de passos valiosos quando deslizei até parar, a fim de me espremer pela fenda. Era pequena demais para a minhoca, mas a criatura provavelmente poderia destruir a lama
Senão, os dentes fariam trabalho. Mas valia o risco. Conforme fiz menção de me impulsionar pela fenda, uma força me deteve. Não uma força, mas as paredes. A fenda era pequena demais e me atirei nela tão desesperadamente que fiquei presa, de costas para a minhoca e longe demais entre as paredes para conseguir me virar. Não pude ver a criatura quando ela se aproximou. O cheiro, no entanto, o cheiro piorava. Empurrei e puxei, mas a lama estava escorregadia demais e não cedeu. As trincheiras reverberaram com os movimentos estrondosos da minhoca. Eu quase conseguia sentir seu hálito fétido sobre meu corpo sem me exposto. Consegui ouvir aqueles dentes cortando o ar, mais e mais perto. Não desse jeito. Não poderia terminar desse jeito. Cavei a lama, me virando, rasgando qualquer coisa para conseguir passar. A minhoca se aproximava a cada uma das batidas de meu coração, e o cheiro quase sobrepujava meus sentidos. Arranquei lama, me debatendo, chutando e empurrando, chorando entre os dentes trincados. Não desse jeito. O chão estremeceu, um fedor me envolveu, e ar quente se chocou contra meu corpo. Os dentes da criatura estalavam quando se uniam. Segurando a parede, puxei. Ouvi a lama ceder. Ouvi uma liberação repentina de pressão ao redor de meu tronco e caí pela fenda, estatelada na lama. A multidão suspirou. Não tive tempo para lágrimas de alívio quando me vi em outra passagem e me lancei mais profundamente no labirinto. Pelos surgidos, cada vez mais baixo, soube que a minhoca não tinha me achado. Mas aquilo não fazia sentido. A passagem não oferecia lugar para eu me esconder. Ela teria me visto presa ali. A não ser que não conseguisse atravessar a lama e agora estivesse tomando algum caminho alternativo para acabar saltando sobre mim. Não diminuí a velocidade, embora soubesse que desperdiçava energia ao me chocar contra parede após parede conforme fazia cada curva acentuada. A minhoca também precisava perder velocidade ao realizar tais manobras. Uma criatura daquele tamanho não podia fazer curvas sem reduzir a velocidade. Não importava o quanto ela fosse hábil. Arrisquei um olhar para a multidão. Os rostos estavam tensos, com desapontamento, voltados em uma direção totalmente contrária à minha, para a outra ponta da câmara. Era onde devia estar a minhoca. Era onde terminara a passagem. A minhoca não vira para onde eu fora. Ela não me vira. Era cega. Fiquei tão surpresa que não reparei o enorme fosso que se abriu diante de mim, escondido por uma leve elevação, e fiz de tudo para não gritar quando cair ali dentro. Ar vazio e... Eu me choquei contra a lama na altura dos tornozelos, e a multidão gritou. A lama amorteceu a queda, mas meus dentes tintilaram contra o impacto. Mas nada estava quebrado, nada ferido. Alguns feéricos olharam para dentro, espiando do alto da abertura do fosso. Eu me virei, avaliando o ambiente, tentando descobrir a saída mais rápida. O próprio fosso se abria em um túnel pequeno e escuro, mas eu não tinha como escalar. A parede era inclinada demais. Eu estava presa, arquejando em busca de ar. Dei alguns passos arrastados na escuridão do túnel. Contive o grito quando algo sob meu pé emitiu um estalo alto. Cambaleei para trás e meu cóccix gritou de dor. Continuei recuando, mas minha mão tocou algo liso e duro e o ergui, vendo um reluzir branco. Entre os dedos alameados, reconheci muito bem aquela textura. Osso. Virando sobre mãos e joelhos, tateei o chão, entrando mais na escuridão, mais e mais ossos, de todos os formatos e tamanhos, e engoli o grito quando percebi o que era aquele lugar. Somente quando minha mão parou no topo liso de um crânio, saltei de pé. Precisava sair,
Já! Feire! Ouvi o grito distante de Amaranta. Está estragando a diversão de todos. Ela disse isso, como se eu fosse uma parceira ruim de peteca. Saia! Eu, certamente, não sairia. Mas Amaranta me disse o que eu precisava saber. A minhoca não sabia onde eu estava. Não conseguia sentir meu cheiro. Eu tinha preciosos segundos para sair. Quando minha visão se ajustou à escuridão do covil da minhoca, montanhas e montanhas de ossos reluziram diante de mim. Pilhas se elevando no escuro. A característica arenosa da lama só podia ser o resultado de camadas intermináveis de esqueletos se decompondo. Eu precisava sair já. Precisava encontrar um lugar para me esconder que não fosse uma armadilha mortal. Saí dali aos tropeços, e ossos caíram. De novo a céu aberto. Dentro do poço, me segurei em uma das paredes íngremes. Diversos feéricos de rostos verdes rugiram xingamentos contra mim, mas ignorei-os conforme tentava escalar a parede. Subi 3 centímetros e então deslizei para o chão. Não podia sair sem uma corda ou uma escada e entrar mais na toca da criatura para ver se havia outra saída não era uma opção. É claro que havia uma porta dos fundos. O esconderijo de todo animal tinha ter saídas, mas eu não estava prestes a arriscar a escuridão, me deixando efetivamente cega, para eliminar por completo minha pequena vantagem. Eu precisava de um modo de subir. Tentei escalar a parede de novo. Os feéricos ainda murmuravam seu descontentamento. Contanto que permanecessem daquela forma, eu estava bem. De novo, subi a parede lameada, enfiando a mão na terra macia. Só consegui lama congelando sob as unhas quando caí no chão de novo. O fedor do lugar me invadiu por inteiro. Segurei a náusea quando continuei a tentar subir as paredes diversas vezes. Os feéricos riam agora. Um rato em uma armadilha, disse um deles. Precisa de uma escada? Cantarolou o outro. Uma escada. Virei na direção de pilhas de ossos e, então, empurrei a mão com força contra a parede. Pareceu firme. O lugar inteiro era feito de lama compacta e, se a criatura fosse como suas irmãs menores e inofensivas, eu podia presumir que o fedor e, portanto, a própria lama era o resquício do que quer que tivesse passado pelo trato digestivo do animal depois de ele ter limpado os ossos. Desconsiderando esse fato desprezível, aproveitei a faísca de esperança e peguei 2 ossos maiores e mais fortes que consegui encontrar rapidamente. Ambos eram mais longos que minha perna e pesados, muito pesados quando os enfiei na parede. Não sabia o que a própria criatura costumava comer, mas devia ser pelo menos do tamanho de uma vaca. O que está fazendo? O que está planejando? Sibilou um dos feéricos. Segurei um terceiro osso e o enfiei profundamente na parede, o mais alto que consegui alcançar. Peguei um quarto osso, um pouco menor, e o prendi no cinto, amarrando-o às costas. Depois de testar os 3 ossos com alguns puxões fortes, inspirei, ignorei os pios dos feéricos e comecei a subir os degraus. Minha escada. O primeiro osso aguentou firme e resmunguei quando segurei o segundo e me impulsionei para cima. Estava colocando o pé no degrau quando outra ideia surgiu e parei. Os feéricos, não muito longe, começaram a gritar de novo. Mas talvez funcionasse. Poderia funcionar se eu fizesse direito. Poderia funcionar, porque tinha de funcionar. Desci para a lama de novo, e os feéricos que me assistiam murmuraram em confusão. Saquei o osso do cinto e
Inspirando fundo, quebrei-o contra o joelho. Meus ossos queimaram de dor, mas o osso quebrou, me deixando com 2 estacas afiadas. Funcionaria. Se a Amaranta queria que eu caçasse, eu caçaria. Caminhei até o meio da abertura do fosso, calculei a distância e mergulhei os 2 ossos no chão. Voltei para o monte de ossos e trabalhei rapidamente com o que conseguisse encontrar que fosse resistente e afiado. Quando meu joelho ficou dolorido demais para ser usado como alavanca, quebrei os ossos com o pé. Um a um, enfiei os ossos no chão, lamacento sob a abertura do fosso, até que a área inteira, exceto por um pequeno ponto, estivesse cheia de lanças brancas. Não verifiquei o trabalho 2 vezes. Daria certo. Ou eu falharia e acabaria entre aqueles ossos no chão. Apenas uma chance. Era tudo o que eu tinha. Melhor que chance alguma. Disparei para a escada de ossos e ignorei a ardência das farpas nos dedos enquanto subia até o 3º degrau, no qual me equilibrei antes de enfiar um 4º osso na parede. E simplesmente, assim, eu me impulsionei para fora da abertura do fosso e quase chorei quando fui exposta ao ar livre novamente. Verifiquei os 3 ossos que tinha prendido no cinto. Seu peso era uma presença reconfortante e corri até a parede mais próxima. Peguei um punhado de lama fétida e esfreguei no rosto. Os feéricos chiaram quando peguei mais, dessa vez cobrindo o cabelo e depois o pescoço. Já acostumada com o fedor nauseante, meus olhos apenas se encheram de um pouco de água, quando fiz um trabalho ágil ao me pintar. Até mesmo parei para rolar no chão. Cada centímetro do meu corpo precisava estar coberto. Cada porcaria de centímetro. Se a criatura fosse cega, então ela dependia do cheiro. E meu cheiro seria minha maior fraqueza. Esfreguei lama no corpo, até ter certeza de que não passava de um par de olhos azuis acinzentados. Mergulhei uma última vez. As mãos estavam tão escorregadias que mal conseguia segurar um dos ossos de ponta afiada quando o saquei do cinto. O que ela está fazendo? Choramingou o feérico de rosto verde de novo. Uma voz grave e elegante respondeu dessa vez. Ela está montando uma armadilha. Rysand. Mas o Mindegard depende do cheiro para enxergar. Respondeu Rysand e lancei um olhar de raiva especial a ele quando virei para a borda da trincheira e o vi sorrindo para mim. E Feire acabou de se tornar invisível. Os olhos violeta de Rysand brilharam. Fiz um gesto obsceno antes de disparar, correndo direto para a minhoca. Coloquei o restante dos ossos em curvas particularmente fechadas, sabendo muito bem que não conseguiria me virar na velocidade que esperava correr. Não levei muito tempo para encontrar a minhoca, pois uma multidão de feéricos tinha se reunido para provocá-la, mas eu precisava chegar ao lugar certo. Precisava escolher meu campo de batalha. Reduzi a velocidade até um ritmo de perseguição e pressionei as costas contra uma parede quando ouvi o serpentear e os grunhidos da minhoca, o mastigar. Os feéricos que observavam a minhoca, 10 deles com pele azul como gelo e olhos pretos em formato amendoado, riram. Presumi que tinham ficado entediados de mim e decidiram observar outra coisa morrer. O que era maravilhoso, mas apenas se a minhoca ainda estivesse com fome, apenas se ela respondesse ao atrativo que eu oferecia. A multidão murmurou e grunhiu. Passei devagar por uma curva, esticando o pescoço. Eu estava coberta demais com o cheiro dela para que a minhoca me farejasse, e então ela continuou se banqueteando e esticou o corpo bulboso para cima quando um dos feéricos balançou o que parecia ser um braço cabeludo. A minhoca abriu os dentes e os feéricos azuis gargalharam
quando soltaram o braço na boca paciente da criatura. Eu me encolhi do outro lado da curva e ergui a espada de osso que havia feito. Lembrei do caminho que tinha tomado, das curvas que havia contado. Mesmo assim, meu coração se alojou na garganta quando passei a ponta afiada do osso na palma da mão, abrindo a pele. Sangue se acumulou, forte e brilhante como rubis. Deixei que se acumulasse antes de fechar a mão em punho. A minhoca sentiria o cheiro em breve. Somente então percebi que a multidão tinha ficado em silêncio. Quase soltando o osso, eu inclinei o corpo pela curva de novo para ver a minhoca. Ela havia sumido. Os feéricos azuis riram para mim. Então, quebrando o silêncio, com uma estrela cadente, uma voz, a de Lucian, gritou pela câmera: "À esquerda!" Disparei correndo, alguns metros, antes de a parede atrás de mim explodir e lama jorrar quando a minhoca irrompeu. Uma massa de dentes destruidores a apenas alguns centímetros. Eu já estava correndo, tão rápido que as trincheiras eram como um borrão marrom avermelhado. Precisava de um pouco de distância, ou a minhoca cairia bem em cima de mim. Mas também precisava que ela ficasse próxima, para que não conseguisse se conter, para que estivesse em um frenesi de fome. Fiz a primeira curva acentuada e segurei o corrimão de osso que tinha embutido na parede da esquina. Usei o osso para virar, sem reduzir a velocidade, me impulsionando com mais rapidez, me dando mais alguns segundos à frente da minhoca. Depois, virei à esquerda. Meu fôlego era como uma chama acesa na garganta. A segunda curva acentuada chegou e, de novo, usei o pedaço de osso para me jogar pela esquina. Meus joelhos e os tornozelos reclamaram conforme lutei para evitar escorregar na lama. Faltava apenas mais uma curva e depois uma corrida reta. Virei a última curva e o rugido dos feéricos ficou diferente de como estivera mais cedo. A minhoca era uma força furiosa e destruidora atrás de mim, mas meus passos estavam equilibrados quando voei pela última passagem. A abertura do fosso se abriu e, com uma última oração, saltei. Vi apenas ar negro que se estendia para me engolir. Agitei os braços conforme desci, mirando para o ponto que havia planejado. A dor irradiou por meus ossos, minha cabeça, quando colidi com o chão elameado e rolei. Eu me virei e gritei quando algo acertou meu braço, cortando a pele. Mas não tive tempo de pensar, de sequer olhar quando saí do caminho, entrando na escuridão do covil da minhoca, o tanto quanto consegui. Peguei outro osso e me virei quando a minhoca mergulhou no fosso. Ela acertou a terra e jogou o imenso corpo para o lado, antecipando o golpe para me matar. Mas um ruído úmido de algo se esmagando preencheu o ar e a minhoca não se moveu. Eu me agachei ali, engolindo o ar incandescente, encarando o abismo da boca destruidora de carne do animal, ainda escancarada para me devorar. Levei alguns segundos para perceber que a minhoca não me engoliria inteira, e mais outros para entender que ela havia realmente sido empalada pelas estacas de ossos. Estava morta. Não ouvi totalmente os arquejos e depois a comemoração. Não pensei direito, nem senti muita coisa quando passei pela minhoca e subi o fosso devagar, ainda segurando a espada de osso na mão. Silenciosamente, ainda sem palavras, voltei aos tropeços pelo labirinto. O braço esquerdo latejava, mas meu corpo estava tão dormente que nem reparei. Mas assim que vi a Amaranta na plataforma, na beira da trincheira, fechei a mão livre. Provar meu amor. Dor irradiou por meu braço, mas eu a aceitei. Tinha vencido. Ergui o rosto para ela, sob as sobrancelhas abaixadas, e não me contive quando expus os dentes.
Os lábios de Amaranta estavam contraídos e ela não segurava mais o joelho de Tanlin. Tanlin, meu Tanlin! Segurei com mais força o longo osso na mão. Estava trêmula, totalmente trêmula, mas não com medo. Ah, não! Não era medo, mesmo tinha provado meu amor. E mais um pouco. Bem, disse Amaranta com um risinho, imagino que qualquer um poderia ter feito isso. Dei alguns passos corridos e atirei o osso contra ela com toda a força que me restava. Ele se enterrou na lama, aos pés de Amaranta, borrifando imundície no vestido branco, e permaneceu ali, oscilando. Os feéricos arquejaram de novo, e Amaranta encarou o osso que se agitava antes de tocar a lama no tecido do vestido. Ela deu um sorriso lento. Malcriada, reprimiu Amaranta. Se não houvesse uma trincheira impossível de ultrapassar entre nós, eu teria rasgado sua garganta. Algum dia, se sobrevivesse àquilo, eu a esfolaria viva. Acho que você vai ficar feliz ao saber que a maior parte de minha corte perdeu bastante dinheiro esta noite, falou Amaranta, pegando um pedaço de pergaminho. Olhei para Tanlin, enquanto ela observava o papel. Os olhos verdes brilhavam e, embora o rosto de Tanlin estivesse pálido como a morte, eu podia jurar que havia um ar de triunfo ali. Vejamos, continuou Amaranta, lendo o papel enquanto brincava com o osso do dedo de Júrien na ponta do colar. Sim, eu diria que minha corte quase toda apostou que você morreria no primeiro minuto. Alguns disseram que duraria 5 e... Ela virou o papel. E apenas uma pessoa disse que você venceria. Aquilo era um insulto, mas não era surpreendente. Não lutei quando Ator me puxou para fora da trincheira, me jogando ao pé da plataforma antes de sair voando. Meu braço queimou ao impacto. Amaranta franziu a testa para a lista e gesticulou com a mão. Leivena, estou enjoada desse rosto mundano. Amaranta segurou os braços do trono com tanta força que a parte branca dos nós dos dedos apareceu. Rysand, venha cá. Não fiquei por tempo bastante para ver o grão-senhor caminhar para a frente. Mãos vermelhas me agarraram, segurando firme para não deslizarem. Eu tinha esquecido da lama presa em mim como uma segunda pele. Conforme me puxaram para longe, uma dor lacinante disparou por meu braço, e a agonia obscureceu meus sentidos. Olhei para o antebraço esquerdo, então, e meu estômago se revirou diante do sangue que pingava e dos tendões rasgados, das dobras da pele puxadas para acomodar a lança de um caco de osso se projetando diretamente ali. Nem mesmo consegui virar o rosto para Tanlin. Não consegui encontrar Lúthien para agradecer antes de a dor me consumir por inteiro, e eu mal ser capaz de caminhar de volta à cela.